Meu nome é Maria Helena. Hoje eu vou decorrer sobre o projeto de lei de 2013, que foi feito pelo presidente da Federação Nacional das APAES, o senhor Eduardo Barbosa, que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela já acontecia desde 1964, mas ela era mais conhecida como a Semana Nacional do Excepcional. Agora ela passa a ser Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, tá? Então fica instituído essa semana da pessoa com deficiência intelectual múltipla a ser comemorada sempre do dia 21 a 28 de agosto de cada ano. Passou a ser lei, vai passar a ser cumprido, e isso é para poder realmente fazendo com que o processo aconteça, com que essa semana ela seja liberada para acontecer, não ter nada contra. As APAES, né, hoje, ela tem as suas atividades diferenciadas das outras escolas nessa semana com os seus alunos. As comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientização da sociedade sobre as necessidades específicas da organização social e da política pública para promover a inclusão desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Então, essa lei passa a entrar em vigor a partir do momento em que ela foi publicada. E ela realmente entra em defesa às pessoas que são portadoras de deficiências, independente da deficiência que ela tem. E tem como objetivo sensibilizar o governo e a comunidade em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e para chamar a atenção para as necessidades especiais desse segmento populacional, que é um número bastante grande, tanto para a definição da política pública quanto para o combate do preconceito e a discriminação, que ainda também é grande. Aí ele fala, né, sobre os dispositivos citados que prevêem que o Estado ele se compromete à conscientização, que os Estados partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência. Combater os estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação à pessoa com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo, idade, em todas as áreas da vida. Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuição das pessoas com deficiência. E também as medidas para esse fim. Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização pública destinadas a favorecer atitudes receptivas em relação aos direitos das pessoas com deficiência, promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com deficiência, promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades da pessoa com deficiência e da sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral. É importante deixar claro que as determinações da Convenção da ONU visam assegurar os direitos das pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência. Quando se fala em deficiência, as pessoas pensam sempre deficiência visual, auditiva, e não é só isso, é toda a deficiência. No entanto, também é preciso esclarecer as pessoas com deficiência intelectual e múltipla ainda continuam em condições de desvantagens, as mais severas, se comparadas às condições de inclusão às que demais pessoas com deficiência que enfrentam. E é de conhecimento geral que as pessoas com deficiência intelectual múltipla exigem uma organização mais complexa no que se refere às políticas públicas e à organização social como um todo. Destaca-se
a sua necessidade permanente às ações integradas de várias áreas, além das exigidas para favorecer a vida familiar e comunitária, também apresentarem graus de complexidade oferecido em relação às demais pessoas. Essa lei, ela vem realmente para ajudar a fortalecer a semana do excepcional, a semana das pessoas com deficiência múltipla. Também acreditamos, né, que as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, elas podem ser alunos de escolas regulares e que necessitam simplesmente de algumas adaptações, como acessibilidade, e que fica muito mais fácil para elas ter contato com o meio para atendê-las. Mas esse meio também tem que ser com muita responsabilidade. E os deficientes serão assistidos adequadamente. Porém, as pessoas com deficiência intelectual e múltipla na classe da rede regular de ensino é mais preocupante, pois eles necessitam de atendimento diferenciado e especializado para que o sucesso acadêmico e, na falta disto, possa ocorrer uma marginalização e discriminação em relação às outras pessoas da escola. Então, hoje, se está falando muito sobre a inclusão, o próprio Estado discute sobre a inclusão. Vamos, para quem não sabe, né? A inclusão é tirar o aluno da PAI, pôr para o ensino regular, só que nem sempre a gente tem que estar preocupado, porque nem sempre o ensino regular ele está com seus professores preparado para estar recebendo esses alunos com deficiência, né? Quando a gente vê na televisão aquela pessoa lá, aquele rapaz que corre, ele tem uma perna mecânica que ajuda ele a correr. Aquele que falta os 2 braços, ele está lá nadando, está ganhando em primeiro lugar, tirando várias medalhas. São deficiências físicas, né? Não são deficiências intelectual. Então, a deficiência intelectual é a que nos preocupa, que são os alunos que estão na nossa escola. E isso tem que estar sendo feito com muita responsabilidade e um comprometimento muito maior do nosso governo, da nossa comunidade, da gente estar sabendo diferenciar realmente qual que é qual. Porque senão nós vamos estar colocando todo mundo, todos os deficientes, numa sala, né, sem professores que estão lá com 30 alunos, com muitos alunos, enquanto que nas APAES os alunos ficam, tem professor que fica com 1, 2 alunos, porque aquele aluno precisa de um atendimento específico, por isso que tem que ter esse professor. Então, a inclusão, ela é colocada todo o tempo e a preocupação é ser feita com responsabilidade, com muita coerência, porque senão nós vamos acabar prejudicando alguns que têm deficiência múltipla, né? Então, essa está sendo uma batalha hoje das APAES e graças a Deus nós temos no governo alguns, né, que está defendendo a nossa causa. Tem já uma lei do Paraná, que é o único que tem a lei, né, que o governador do Paraná sancionou, que é a lei de 12 de agosto de 2013, a lei 17656, né, que já até inclusive a Dalva esteve aqui já falando a respeito. Então é só sobre isso que eu gostaria de dizer e agradecer a todos e convidar aqueles que tiverem interesse e que tenha dúvidas de estar indo conhecer a PAI, aproveitar, porque tem muita gente que às vezes me encontra e fala: eu tenho vontade de ir na PAI, mas não vai, né? Não conhece e fica sempre naquela dúvida. Então, gente, a PAI está aberta para quem quiser visitar, para ver os nossos alunos, para ver os trabalhos que nós realizamos. E a gente agradece mais uma vez a colaboração de vocês por estar aqui nos ouvindo, ajudando a gente a esclarecer, a divulgar essa semana. Muito obrigada.